Olá, saudações fraternas. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versículos de 25 a 33, Jesus faz uma pergunta intrigante. Por que duvidastes? Por que duvidamos da grandeza de Deus? Por que duvidamos do suporte de Jesus diante das nossas dificuldades, diante das nossas dúvidas e incerteza? Por que duvidamos? Esse trecho do Evangelho narra a seguinte situação. Pedro estava com outras pessoas num barco, já era, como diz o Evangelho, a quarta vigília, portanto, das 3 até as 6 horas da manhã, e eles estavam ali quando de repente viram alguém caminhando sobre as águas. A princípio não sabiam quem eram. A princípio pensaram que se tratava de um fantasma e tiveram medo. No entanto, ao aproximar-se dele, Jesus disse: Tenha bom ânimo, sou eu, Jesus. Ao ouvir isso, Pedro disse: Então, diga-me que eu caminhe sobre as águas e vá até ti. E Jesus assim o fez. E Pedro se pôs a caminhar sobre as águas. No entanto, ao sentir a força do vento e ver as intempéries da natureza, ele teve medo. E ele começou a afundar. E ele pede socorro a Jesus, pedindo que o socorra diante daquela situação. Jesus estende a mão e diz: Por que duvidastes? Homem de pouca fé. Jesus disse a ele isto com outras palavras, mas o que importa para nós é verdadeiramente o sentido do que ali está escrito. Vejam, a vida sempre nos proporciona momentos de medo, momentos de incerteza, momentos de dúvida. Mas se tivermos Jesus conosco, por que duvidarmos? Por que termos medo? Esta passagem, portanto, nos convida a refletir sobre algumas virtudes que nós conhecemos bem na teoria, mas não necessariamente da mesma forma na prática. Ou seja, nos convida a pensarmos sobre o medo. O medo, ele é fruto basicamente da falta de conhecimento ou do desconhecimento do que está diante de nós. A confiança, ela vem da certeza de que diante dessas dificuldades, diante dessas circunstâncias, nós estamos seguros porque tem alguém que vela por nós ou nós mesmos velamos por nós diante daquela situação. Portanto, a doutrina espírita nos convida a refletir sobre a necessidade da fé raciocinada. Pergunto aos senhores, será que Pedro andou sobre as águas, porque o Evangelho narra que ele assim o fez, por conta da sua fé? Não. Por conta da fé e do poder de Jesus. No entanto, no momento em que a sua psique, no momento em que ele se vê com medo diante do vento forte soprando-lhe a face, ele se vê em perigo, ou se acha em perigo. E se achando em perigo, ele acaba por afundar, e é onde Jesus diz: Por que duvidastes? Na nossa vida não é diferente. As dificuldades fazem parte da nossa existência. Vivemos num mundo caracterizado por provas e expiações. Essas provas e essas expiações normalmente constituem desafios, obstáculos constantes em que nós somos impelidos a exercitar a confiança em Deus, a confiança em nós próprios, enfim, darmos um testemunho de fé, de coragem ante as dificuldades. Certos de que Jesus não nos abandonará, como não abandonou a Pedro. E a pergunta que ele fez naquela época a Pedro, ele está nos fazendo hoje. Por que nós duvidamos? Por que o nosso medo? Por que a nossa insegurança? Por que a nossa falta de fé? Né? Como ele disse, se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos realizar verdadeiros prodígios. E é isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós precisamos nesse momento. Ter fé.
ter confiança em Deus, de que Ele não nos abandona. E se estamos passando por alguma situação difícil e tormentosa, esta situação deve trazer para nós uma oportunidade de aprendizado. E que tipo de aprendizado? O aprendizado da confiança, da fé e principalmente, em função do que a sociedade vive hoje, da solidariedade, do amor, da união, enfim, um pouco mais da vivência prática do que o Cristo nos ensinou aqui e agora na nossa vida cotidiana. Então, se o teu barco se vê diante de uma tempestade, se seu barco se vê diante de uma onda mais forte, não temais. Jesus está ao seu lado, convidando-o para segui-lo. O medo, ele existe, mas se você tiver em si mesmo a confiança, você entenderá que este medo te fará mais forte, te fará mais senhor de si, porque tudo você vai poder naquele que haverá de fortalecer. Muita paz, um beijo no teu coração, que Deus console a você, a sua família e a todos que vocês amam. Fiquem todos com Deus.